Meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta aos Romanos, no capítulo de número 6, e nós leremos apenas o verso 23. Graças a Deus por mais uma semana que está começando. Com certeza as misericórdias do nosso Deus se renovaram sobre as nossas vidas no dia de hoje. Com certeza todos nós fomos alvo das bênçãos do Senhor ao longo da semana. E hoje, dia do Senhor, nós começamos este dia meditando na palavra de Deus, podendo ouvir a sua voz e sermos edificados com a sua palavra. Nós queremos meditar hoje na carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque, meu Pai amado, Tua graça, as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, porque, Senhor amado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor, meu Pai amado, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, como diz a Tua palavra. Neste momento nós pedimos, meu Pai, o auxílio do Teu Espírito Santo, para que possamos, meu Pai, entender a Tua palavra, ouvir a Tua voz, colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse verso 23 faz parte de um contexto maior em que o apóstolo Paulo trata acerca da incompatibilidade entre o crente ou cristão sob um processo contínuo de santificação e um estilo de vida fundamentado no pecado. Daí Paulo ser categórico ao afirmar no verso 6 que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Por essa razão, o ensinamento de Paulo é que o crente deve considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus por meio de Jesus Cristo. Acredito que a indagação principal aqui é: o que significam morte e vida? Essa morte e vida a que Paulo se refere, não só nesse verso 23, mas em todo o capítulo 6 dessa carta aos Romanos. Entendo que a melhor forma de se entender os conceitos morte e vida nesse capítulo 6 é voltando nossa atenção para o Gênesis, onde tudo começou. E quando fazemos isso, nos deparamos com os conceitos de vida e morte. Está escrito: não então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso de número 7. A vida foi o resultado de uma ação direta de Deus no homem. Por conta do sopro de Deus, o homem passou a ser alma vivente. Mas a morte
veio a existir como resultado da desobediência humana. Antes mesmo de haver pecado, de um homem haver pecado, Deus disse a Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, entenda uma coisa: se a vida, tanto no que se refere ao aspecto físico, biológico, quanto ao aspecto espiritual, veio a existir mediante a ação de Deus, a morte, no que tange ao aspecto físico, biológico, bem como ao aspecto espiritual, veio a existir mediante a ação humana. O apóstolo Paulo, ele lança uma luz extraordinária sobre esses dois conceitos, morte e vida, quando ele diz lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Aqui ele está se referindo a Adão como sendo representante da raça humana. Muito mais, diz o apóstolo Paulo, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, os conceitos de vida e morte no capítulo 6 de Romanos, na verdade, referem-se ao estado nos quais os seres humanos se encontram. Sob essa ótica, à luz das Sagradas Escrituras, parte da raça humana encontra-se no estado de vida ou espiritualmente vivos, enquanto a outra parte encontra-se sob o estado de morte espiritual ou espiritualmente mortos. A nossa confissão de fé de Westminster declara que desta corrupção original, pela qual nos tornamos totalmente indispostos, incapazes e antagônicos a todo bem e totalmente inclinados a todo mal, procedem todas as transgressões atuais, isto é, toda sorte de pecado. E isso nos faz entender com maior exatidão as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 6, no verso de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos aqui duas verdades antagônicas, mas que ao mesmo tempo andam paralelamente, lado a lado. Na verdade, Paulo está apresentando um contraste entre essas duas verdades. Se você observar o verso 22 desse capítulo 6, perceberá que Paulo está se referindo aos irmãos de Roma como pessoas que já experimentaram uma mudança real em suas vidas. Ele diz que eles foram libertados do pecado e, consequentemente, foram transformados em servos de Deus. E uma vez transformados em servos de Deus, cabia a tais irmãos proceder no mundo, na sociedade, de modo santo.
Daí Paulo os instruir, dizendo: tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por quê? Porque o que se espera de uma vida transformada é nada menos do que um viver santo, um viver respaldado no supremo modelo que é o próprio Deus. O Deus que disse à nação de Israel: santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. O apóstolo Pedro vai dizer: sede santos, porque eu sou santo, mencionando esta passagem. Mais tarde, Tiago levantou em sua epístola o seguinte questionamento: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Assim são todos aqueles que foram libertados do pecado, todos aqueles que foram transformados em servos de Deus. Isso porque há uma incompatibilidade gritante entre o servo de Deus e um viver pecaminoso. Não combina, não casa. Essa incompatibilidade foi tratada por Cristo Jesus de maneira muito clara por meio da parábola da candeia, quando ele disse: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Agora, observem, meus irmãos, na sequência do texto, Mateus capítulo 5, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É isso que se espera do crente, é isso que se espera daquele que foi transformado, daquele que foi regenerado, transformados em servo de Deus. Um viver santo, que brilhe como um farol, que brilhe como uma luz, que não viva num viver fundamentado no pecado, na transgressão da lei, separado de Deus. Que seja luz e não trevas. Um viver pecaminoso, fundamentado na transgressão das Escrituras, não é compatível com aquele que foi transformado em servo de Deus. Até porque, meus irmãos, um estilo de vida fundamentado no pecado traz consigo suas consequências. Não pensem que o indivíduo que vive deliberadamente no pecado, sob um estilo de vida desregrado, sem o menor temor a Deus, sairá ileso, porque não sairá. O salmista Asaf compreendeu esse princípio após meditar acerca da sorte dos ímpios, quando trata acerca desses homens, dessas pessoas, dos ímpios. O salmista orou ao Senhor Deus e disse: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes
cair na destruição. Acerca dos ímpios, Asaf continua dizendo: os que se afastam de ti, de Deus, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Portanto, meus amados irmãos, enganam-se os que acham que sairão ilesos após um viver deliberadamente pecaminoso. Enganam-se. Por essa razão, ao fazer uso da expressão salário, aqui nesse verso 23, porque o salário, diz Paulo, ele está se referindo a um mérito que o homem recebe por algo que ele mesmo praticou, ele mesmo fez. Ele merece. É o salário, é a recompensa por ter feito algo para merecer aquilo que ele recebe. Por isso Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte. A parte que lhe cabe por viver no pecado é a morte. Ele a recebe porque ele laborou para isto, para que isso acontecesse. E não pode ser diferente, irmãos. Lembram-se de que ao falar com Adão, lá no Éden, vamos retornar ao Gênesis, quando Deus falou com Adão, lá no Éden, Deus lhe disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E de fato, observe que Gênesis nos apresenta o estado humano antes e após o ato de rebelião contra Deus. A diferença é algo assustador, irmãos. Antes de o homem pecar, a Bíblia diz: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso porque o estado original era um estado de pureza. Mas logo após a desobediência sobre esses mesmos homens, a Bíblia diz: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. De maneira que, de lá para cá, a descendência humana, em todos os aspectos, tornou-se pecaminosa. A queda, a decadência, tornou-se algo inevitável. De quando caiu, ou de quando caíram nossos primeiros pais, de lá para cá, a decadência humana, em todos os aspectos, tornou-se inevitável. Porque é exatamente isso que o pecado faz com o homem. Ele mata. Sabiamente, em sua carta, Tiago diz: o pecado gera a morte, porque o salário do pecado, diz Paulo, é a morte. Não tem como ser diferente.
No entanto, há uma outra verdade nesse verso bíblico, nesse texto. Observe que Paulo faz uma ressalva aqui. Se por um lado o salário do pecado é a morte, por outro, diz o apóstolo Paulo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vejam bem, se a morte é o resultado que o homem recebe por transgredir a lei de Deus, a vida eterna é diferente. O homem não a recebe por fazer algo. O homem não recebe a vida eterna porque vive de forma digna do Evangelho. O homem não recebe a vida eterna porque se afastou de um viver pecaminoso. Nada disso. Ele vive de forma digna do Evangelho, afasta-se do pecado, anda em novidade de vida, porque recebeu de Deus a vida eterna. Ela é um dom, é uma dádiva de Deus, um favor que o homem não merece. Contudo, ainda que ele não mereça, ou ainda não sendo merecedor, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, o agraciou com a vida eterna. É por isso que ele anda e vive diferente. Entenda, não para obter a vida eterna, mas por ter recebido de Deus a vida eterna. Observe que está escrito, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e esta vida eterna é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os irmãos estão percebendo a diferença? O salário do pecado é a morte, o pagamento por aquilo que o homem fez, aquilo que ele merece receber, é a morte, é o salário. O homem recebe porque ele é merecedor, ele pecou, ele transgrediu a lei de Deus, consequentemente morrerá, porque Deus disse a Adão, certamente morrerás. Mas a vida eterna não é mérito. O homem não a recebe por ter feito algo, é dom de Deus, é graça, é favor de Deus, não tem a ver com o que fazemos, e sim com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não é por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez por você. Por isso que Paulo diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário é recompensa, a vida eterna não. Ela é dom, é dádiva de Deus, é graça, é favor que a gente não merece. Eu quero convidar você a fazer um exame introspectivo neste momento. Isso mesmo. Eu quero que você olhe para dentro de você e avalie a sua forma de vida. Quero que você faça isso, se possível, como nunca fez antes. Procure detectar se seu modo de vida tem refletido o modo de vida de alguém que verdadeiramente foi libertado do pecado, foi transformado em servo de Deus e tem frutificado em santificação para a vida eterna. Ou será que você tem vivido sob o peso amargo das consequências do pecado? Lembre-se que o pecado mata, porque a sua origem é diabólica. E o diabo veio para matar, para roubar e para destruir.
É muito, muito triste, irmãos, mas é uma verdade que não pode deixar de ser dita. Muitos estão morrendo por conta do pecado, e outros tantos já morreram, não possuem mais vida por conta desse mal chamado pecado. Por isso que é fundamental que neste momento você pare e pense qual a realidade que você vive hoje. Qual é o seu estado de vida hoje? É um estado de vida e graça ou é um estado de morte, de separação de Deus por conta do mal praticado, por conta dos pecados, da vivência com o pecado, por conta de transgredir a lei de Deus, da separação com o sagrado? O pecado gera morte. Talvez muitos que estão ouvindo esta mensagem neste momento precisem urgentemente clamar ao Senhor por socorro, porque estão à beira da morte, por se afastar do sagrado, por não se aproximar de Deus, por fazer aliança com o pecado, com o mundo, por alimentar as concupiscências da carne. Será que esse é o seu caso? Pense. Será que essa é a sua realidade? Se você olhar para dentro de você e começar a analisar a sua vida, sua forma de viver neste mundo, de andar, de pensar, de falar, o seu estilo de vida, e você chegar à conclusão que você está no estado de graça, de vida com o Senhor, de comunhão com o Santo de Israel, então glorifique a Deus. Agradeça ao Senhor, porque não é mérito seu, é dom de Deus, é graça e misericórdia do Senhor. Mas, se porventura você chegar à conclusão que sua prática de vida tem te afastado do Senhor, tem te conduzido para distante do sagrado, se o pecado tem sido uma separação, causado separação entre você e Deus, é hora de você clamar ao Senhor, porque a prática do pecado gera morte, o salário é a morte, não tem como ser diferente. Por isso, curve a sua cabeça, fale com o Senhor neste momento, onde quer que você esteja, e abra o seu coração diante de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua palavra que é rica, que é soberana, que é poderosa. Tua palavra, ó Pai amado, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ó Deus. Nós oramos ao Senhor, ó Pai amado, agradecendo ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor lançou luz em nossas trevas. O Senhor, meu Pai amado, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. E é por isso, meu Pai, que nós temos comunhão com o Senhor, andamos com o Senhor e podemos desfrutar, ó Pai amado, de tua alegria, de tua paz, de tua assistência em todos os aspectos. Mas é bem verdade, ó Deus, que ainda há muitos que estão vivendo distante do Senhor. Há muitos, meu Pai amado, que estão mortos por conta do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, como diz a tua palavra santa e inspirada, ó Deus. E a nossa oração, meu Pai amado, é que o Senhor esteja através do teu Santo Espírito, tocando, meu Pai, naqueles que já estão mortos espiritualmente, ressuscitando-os, meu Pai, dando vida, Senhor amado. Resgatando, Senhor amado, tais pessoas, tirando-as, meu Pai amado, desse estado de miséria trágica, espiritualmente falando, trazendo-os, meu Pai amado, à condição de filhos de Deus, herdeiros com Cristo, meu Pai amado. Gera, meu Pai amado, vida onde há morte, gera luz onde há trevas, traz alegria ao coração entristecido, ó Deus,
esperança àquele que está em desespero. Meu Senhor amado, abençoa as vidas. E tudo isso, meu Deus, para a honra e para a glória do teu nome, que é todo santo, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos.